Nesse momento, em nome de Jesus, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor nosso Deus, que essa paz habite em nossos corações, não só hoje, mas eternamente. Amém? É mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui para compartilhar a santa e poderosa palavra de Deus. Quero dizer, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, que possamos juntos promover mais e mais a santa palavra de Deus. Vamos ao tema principal de hoje, que é o selo de Deus. Então, para que nós entendamos a importância de um selo, foi necessário nós fazer uma pesquisa na internet sobre o selo das grandes empresas que existem no nosso país, principalmente, né? E aí nós verificamos que o selo ele identifica o produto, dá garantia àquele produto e credibilidade. Então é importante nós identificarmos a importância de um selo, né? Então, na palavra de Deus, nós encontramos a importância do selo de Deus para o povo de Deus. E aqui no livro de Isaías capítulo 8, versículo 16, que é um texto bastante conhecido por nós, nós encontramos as seguintes palavras. Diz assim a leitura da palavra de Deus: guarde o mandamento com cuidado, segue a lei no coração dos meus discípulos. Amém? Louvado seja Deus. E aqui podemos perceber de princípio que Cristo Jesus quer que o seu povo seja selado, seja identificado, tenha segurança aqui na palavra de Deus, né? E então a palavra já de antemão, já de princípio, já nos fala da importância de identificar o selo de Deus nos mandamentos de Deus. E o conselho de Deus para nós, através da mesma, é dizendo: guarde os mandamentos com cuidado. Ou seja, não é de qualquer jeito que devemos guardar os mandamentos de Deus. Não é de qualquer maneira que devemos tê-la em nossa vida, guardar de qualquer jeito, descuidadamente, mas muito pelo contrário, devemos guardar cuidadosamente os mandamentos de Deus. E o selo de Deus nós só iremos encontrar no quarto mandamento. Aqueles que estudam a palavra de Deus sabem muito bem que somente o quarto mandamento, ali nós podemos encontrar o sinal de Deus, conforme está na lei do Senhor, né? E aí diz aqui no livro de Apocalipse, capítulo 4, capítulo 9, perdão, versículo 4, diz assim, continuando a respeito falando do selo: e foi-lhes dito que não causasse dano a Eva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem árvore alguma, então somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então a profecia indica um tempo a qual os seres humanos serão grandemente afligidos por consequência de algumas calamidades que sobrevirão ao planeta, mas é somente aqueles que não têm o selo do Deus vivo sobre a sua fronte. Aqueles que não têm o selo de Deus, infelizmente, serão atingidos. Mas, no entanto, a palavra de Deus nos mostra que todos podem identificar o selo de Deus, e não somente identificar, mas também ter nas suas vidas. E aí é importante nós entendermos que o selo está contido e se encontra em um dos mandamentos de Deus. Ou seja, é importante nós obedecer os mandamentos de Deus por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos
viver em harmonia com a sua vontade. Então, aqui no livro de Ezequiel, capítulo 9, versículo 4 a 6, tem uma profecia também, que nos fala o seguinte: e lhes disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a teste dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então, naqueles dias do profeta Ezequiel, estava havendo uma tremenda manifestação de apostasia, de abominações, como está aqui na palavra de Deus. O povo tinha se desviado do caminho da obediência, do caminho da perfeição, tinha deixado os mandamentos de Deus para seguir os seus próprios caminhos, para seguir a criminalidade, a carnalidade, e finalmente chegou o momento em que Deus, aqui na palavra, na profecia, iria iniciar o ministério do juízo, da justiça. E aí todos aqueles que estavam ali seriam atingidos. Mas vejamos o que diz mais a palavra de Deus. Aos outros disse: ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vós compadeçais. Matai a velhos, moços e as virgens, as crianças e as mulheres, até exterminá-lo. Mas a todos os homens que tiver o sinal, não vos chegueis, começar pelo meu santuário, assim diz o Senhor. Então, queridos, vamos considerar aqui a palavra de Deus e ver que sempre Deus tem dado a oportunidade para todos escapar das calamidades, do juízo, da destruição que virá sobre este mundo. Ao longo dos tempos, Deus tem convidado as pessoas para se converter a Ele, para deixar o pecado, para deixar a desobediência, a fim de que possam viver juntamente com Cristo nas mansões celestiais. Mas quando a pessoa ignora, despreza o conselho de Deus, infelizmente vai arcar com as consequências. Mas antes, Deus dá oportunidade para que todos possam aceitar o convite da salvação, da graça de Deus. Deuteronômio capítulo 30, verso 15 diz assim: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal, se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra na qual passas para possuí-la. Então, querido, vemos aqui que a promessa de vida, de paz, de prosperidade se encontra na obediência à palavra de Deus, os mandamentos de Deus. E aí diz mais, versículo 19: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Amém? Louvado seja Deus. Então aqui Deus ele nos dá a oportunidade. Nós temos o poder de escolher. Nós estamos com o poder da decisão em nossas mãos, na nossa consciência, enfim. Cabe a você, amigo ouvinte da palavra de Deus, aceitar a Cristo e escolher a vida, como disse Jesus aqui em sua palavra. Deus ele se preocupa até com a descendência de cada um de nós, né? Veja só que ele fala de uma forma pessoal, familiar, para que todos nós possamos entender o amor de Deus, quanto Ele é um Deus amoroso, um Deus que quer ver o nosso bem-estar. E aí, continuando a leitura, né, diz mais aqui, falando do selo de Deus, né, dos mandamentos, alguns textos bíblicos nos mostram que aparentemente o selo é o Espírito Santo, mas é algo que tem tudo a ver com ele. Aos Hebreus capítulo 10, versículo
8, versículo 10, perdão, diz assim: Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa é a forma como Deus ele quer que nós podemos viver em acordo com a sua vontade, cumprindo a sua lei. E quando se fala de lei, muitos têm uma concepção equivocada a respeito da lei de Deus. Muitos olham para a Bíblia, a palavra de Deus, como um livro de normas, de regras, de proibições, e a Bíblia não é dessa forma. A Bíblia ela é para ser vista, é para ser aceita como uma carta de amor que foi escrita, apesar de que foi por homens, mas foi por inspiração divina, autorizada por Deus, nos falando do amor de Deus para conosco e dessa forma que a Bíblia nos ensina. Então, queridos irmãos, que possamos entender, compreender e ver a importância de nós ter, no tempo atual, o selo de Deus na nossa vida, para nós ser identificado como o povo de Deus, pois assim está escrito no livro de Ezequiel capítulo 20, versículo 12 e também o versículo 20. E aí é importante nós ter o selo de Deus, pois aqueles que não têm o selo de Deus ou não terão, não aceitarão o selo de Deus, certamente vão aceitar um sinal oposto, que é o chamado sinal da besta. Que hoje possamos aceitar o selo de Deus na nossa vida, os mandamentos de Deus, principalmente o quarto, que é o sétimo dia, e que possamos, dessa forma, andar de conformidade com a vontade do Senhor. Deus nos abençoe, que nos guarde em nome de Jesus.